Olá, gente! Vivemos dias diferentes. No mínimo, a sua rotina mudou com essa nova dinâmica. É inevitável pararmos para pensar o ambiente doméstico e, principalmente, a nossa relação com o tempo para cultivarmos os laços em família. Quando se tem filhos, então, esse cenário de futuro incerto coloca em xeque todo o nosso software mãe, aquela programação básica. E se não tomarmos cuidado, essa reflexão que pode ser sadia, mas ela também pode se transformar em ansiedade, medo, paranoia e acabar paralisando nossas ações mais simples. Conversamos na segunda-feira com a Silvia, nessa série de lives Mães para o Mundo. Ela é artista, educadora física, bailarina e mãe de gêmeos, mora na cidade do Rio de Janeiro e trouxe pra gente a sua experiência de presença em família nessas primeiras semanas em casa. A Silvia, ela apostou nas brincadeiras, nas tintas e nos jogos para reconhecer seus pequenos gêmeos, que já são diferentes nos gostos, personalidades e temperamento. Silvia trouxe também a narrativa do seu desafio em dividir o tempo do trabalho e da maternidade quando se está full time em casa. Por fim, conversamos sobre criatividade e estilo de vida. Sua família considera a diversão e o movimento como fundamental para se quebrar modelos que não servirão para o mundo novo. Acompanhe um pouquinho do que foi a nossa conversa com a Silvia. Silvia, que mãe há em você? Cássia, primeiro eu queria agradecer o convite e dar bom dia às pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo depois. É muito desafiador, porque assim, quando você me mandou esse convite, eu falei, caramba, é mais difícil do que falar sobre mim como profissional. Sim. Porque eu falar sobre ser mãe, a gente tem muitos olhares que julgam, sabe? Então tem muita gente que, mesmo não sendo mãe, tá sempre julgando a atitude de mãe. E a gente sempre faz para ser o melhor para o filho, né? Então, quem está de fora, às vezes não entende a relação e todo o trabalho que a gente tem dentro da nossa casa, que cada ser é diferente mesmo. Por exemplo, os meus que são gêmeos, dois gêmeos, os dois são completamente diferentes. Então, é muito desafiador. Falei para você, essa pergunta é muito profunda. Então, assim, a gente falar sobre o que é ser mãe é bem pessoal, é bem profundo isso. E, assim, eu sou uma mãe que eu sou longe de ser a perfeita, sabe? Eu acho que a gente está sempre em construção. Cada dia que a gente vive, cada desafio que nos é colocado, é sempre um desafio, um dia diferente. Então, cada dia a gente está aprendendo. E, às vezes, o que a gente ontem achava que estava ok, hoje a gente já não vê que é o melhor caminho, pode ser diferente, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que adiei muito a maternidade. Eu fui mãe com 38 anos. Né? Então, mas eu adiei isso propositalmente em função dos meus trabalhos, dos meus estudos. E, assim, ter adiado a ser mãe, eu acho que Deus falou assim, olha, minha filha, você era para ter dois, sabe? Como você demorou muito, vou te dar logo os dois ao mesmo tempo. Vai que você desiste, né? Porque eu sabia que ia ser uma coisa que mudaria a minha rotina, mudaria a minha vida, meu estilo de vida, né? Então, assim, eu adiei muito por conta disso. E mudou realmente, completamente. Primeiro que a gente, quando resolve ter um filho, a gente acha que vai ter um filho, né? Então, quando vem dois, é uma coisa assim, foi um boom, sabe? Mudou tudo. Não imagino. Não imagino. Não, você tem três, mas é um de cada tempo. De uma vez, eu imagino. Pois é. E aí, assim, isso mudou completamente. Mudou tudo. Mudou até o eu me entender como pessoa, sabe? Então, por muito tempo, assim, eu acho que com um vácuo de quem era Silvia. Porque apareceu quem era Silvia mãe. Mas quem era Silvia Silvia? Quem era Silvia professora? Isso foi uma coisa assim, é muito louco, uma coisa que se perdeu um pouco, até eu conseguir me descobrir de novo, mas por que isso? Assim, eu entendo, eu faço muitas reflexões sobre mim mesma, sabe? Então, assim, eu entendo que eu sempre quis, e até hoje eu sou assim, mas eu tento mudar esse meu estilo, sempre quis abraçar tudo, achando que eu daria conta e que eu faria o melhor, né? Então, quando eu comecei a ver que outras pessoas que estavam à minha volta poderiam também fazer, junto comigo, na educação dos meus filhos, eu comecei a dar uma relaxada, por mais que não fosse
100% a forma que eu achasse que era a melhor. Mas aí eu consegui respirar e fazer as coisas, né? Para mim. E coisas simples, sabe? Tipo, sentar e ver uma televisão, ou sair e fazer uma unha, sabe? Umas coisas simples. Até as mais complexas foi conseguir fazer a minha pós-graduação inteira, entendeu? Então, aquilo para mim foi libertador, sabe? Conseguir fazer a pós inteira. E aí, assim, aí vieram esses dias, né? Especificamente essas últimas 2 semanas e entrando nessa terceira já. Quando, por eu trabalhar em escola, a gente já sabia que poderia haver a possibilidade da suspensão das aulas, né? Quando veio realmente, de fato, a notícia que iam ser suspensas as aulas, a primeira coisa que me veio à cabeça não foi assim, o meu trabalho, o que vou fazer do meu trabalho, não. Foi o que vou fazer com essas crianças em casa. Porque, imagina, assim, os meus, eles têm a mesma idade, eles brigam muito entre eles brincam bastante, mas também tem as brigas, né? E são essas brigas que tiram o nosso equilíbrio, digamos assim, né? Imagina todos os dias, o dia inteiro, sem poder botar o pé na rua, aquela convivência de nós 4 aqui, porque somos uma família, mas somos pessoas diferentes. Apesar de sermos da mesma família, somos diferentes. Então, cada um tem o seu jeito. E conviver 24 horas por sei lá quantos dias, né, isolados aqui, tipo Big Brother, né, sem poder sair e tal, e sem poder nem eliminar ninguém, né? Então, essa convivência aqui, a gente tem que reinventar esse convívio, né? E reinventar esse convívio, assim, foi difícil. A primeira semana foi mais, assim, voltada para as crianças mesmo, foi mais voltada para o lado mãe, porque a gente ainda tinha muito indefinido como seriam os nossos trabalhos de casa, né? Como que faríamos o nosso trabalho dentro da nossa casa. Então, eu corri na rua, comprei pacote de folha, comprei tinta, comprei tudo que eu acho que eles poderiam se agradar, né? E a gente pudesse fazer junto com eles. Então, assim, foi uma semana completamente de conhecimento e descobrimento. Porque, como você falou do tempo, assim, quando você leu esse texto inicial, meus olhos até se encheram d'água, porque a gente nunca tem um tempo, sabe? A gente nunca tem esse tempo, a gente está sempre trabalhando, eu tenho uma rotina super corrida, o Alexandre também, então, assim, eles ficam muito com a minha mãe e pouco tempo com a gente. E final de semana que deveríamos fazer coisas em família, nem sempre conseguimos, né? Então, esse tempo foi mostrado naquela primeira semana. E assim, foi muito legal, porque nós inventamos atividades, nós inventamos jogos, nós jogamos jogos que já existem, nós descobrimos, conseguimos ver coisas que eles sabem, que nós também não sabíamos que eles entendiam, por exemplo, uma regra de um jogo que a gente queria jogar. Então, assim, eu sou muito fã de incentivar a criatividade, sabe? Então, eu estou sempre dando o instrumento para que eles possam criar, sabe? E eu não fico tolhindo a criatividade deles, deixo fluir, né? Então, aquela primeira semana foi bem assim voltada para a família. Daí vieram as recomendações de trabalho, né? As pessoas começaram a se entender, os colégios, como que tudo isso poderia acontecer de casa. E aí ficou um pouco mais difícil. Porque, assim, hoje mesmo eu falei, eu vou lá pro quarto, vou fechar a porta, eu preciso de silêncio. Ai, tô perguntando, meus gêmeos têm 5 anos. São duas eu Catarinas. São duas Catarinas ao mesmo tempo. Eu não consigo imaginar. Então, assim, eu não sei o nome Catarina, mas o nome Pedro e o nome Miguel já representam muito, né? Um separado do outro. Imagina um junto com o outro. Então, assim, eu falei, olha, eu vou ter outra reunião hoje lá no computador, no quarto, eu preciso de silêncio. Mas, de novo, mamãe, porque teve um dia que eu vim para cá, acho que foi sexta-feira, que de manhã eu tive reunião com o colégio, foram 2 horas de duração, e à tarde mais 2 horas. Então, assim, ainda é difícil eles entenderem eu estar presente em casa e estar ausente ao mesmo tempo, né? E assim, eu toda hora preciso, eu trabalho para 3 lugares e mais um projeto que eu tenho do Instagram. Então, eu tenho que dividir a minha atenção para tudo isso e para a família. Então, essa última semana foi bem difícil.
Eu tenho minhas crises de choro, sabe? Teve um dia lá que eu sentei e chorei muito. Peraí que eu não quero falar com quem agora. Eu tive minha crise de choro, sabe? Minha libertação. Fiquei, sim, com ansiedade. Tive aquela coisa assim de, sabe? Ai, que falta de ar. Preciso respirar. Eu falei, eu vou descer à noite, vou dar 3 voltas em volta do prédio e vou subir. Preciso fazer alguma coisa para isso. Então, essa última semana foi assim. E eu acho que, como a gente tem uns dias ainda pela frente, a gente não sabe quantos, eu vou tentando achar o equilíbrio entre o meu tempo de descanso, meu tempo de família, meu tempo de trabalho, sabe? Eu preciso encontrar isso para que também assim, a gente não surte, né? Porque é muita demanda de funções que eu tenho durante esse período agora. Aí me pediu para falar da fantasia de carnaval. Cara, fiquei curiosa. Que raio de fantasia é essa, meu Deus? Então, as minhas crianças, elas são muito criativas, sabe? Então, assim, o Pedro, ele quis uma fantasia de lápis, tipo, sabe? Então, a gente se virou nos 30 e fez a fantasia de lápis de cor para ele. Barato, gente. E o Miguel quis uma de Minecraft. Então, assim... Mais difícil. Não, a do lápis foi mais difícil. Mas foi tranquilo, assim foi. Fluiu, entendeu? Então, eles são, assim, muito... E demandam, a criatividade deles demanda que a gente esteja sempre no processo também, sabe? Tem que inventar, tem que conseguir fazer. Eu fiquei com 2 perguntas pra gente encerrar. Eu precisava que você me falasse essas 2, assim, porque... A primeira é, você é artista, Alexandre é artista, e isso coloca vocês num estilo de vida que não tem como, vocês não vão jamais se enquadrar nesse modelo, nesse software mãe que a gente recebe lá do passado, né? Não tem como ser, né? E o quanto isso interfere nessa mãe que você consegue fazer essa reconstrução, porque o software mãe Silvia é completamente diferente do software mãe da Maria, da Joana, enfim, né? E aí onde que a questão de ser artista entra, né? Creio eu, suponho, né, que seja por uma facilidade de se flexibilizar alguns códigos. Esse é o primeiro. E a segunda é a pergunta que eu estou fazendo para todas as mães. Que valor que você acha fundamental que você leve à frente? Que valor que você acha que, sinceramente, desse mundo que antes do corona, o valor que existia lá, que não vai passar para frente, se depender de você, não segue. Não vai seguir através dos seus filhos. As 2 coisinhas. Simples. O fato de nós sermos artistas, eu acho que assim pode mudar um pouco a nossa visão sobre a coisa. Porque o artista, ele sempre assim está ciente que a arte que ele está fazendo. Por exemplo, eu, quando entro no palco para dançar, eu estou ciente que eu posso ter algum erro, entendeu? Na minha coreografia, na minha apresentação, e eu tenho que saber lidar com aquele erro no momento que as pessoas estão me olhando. Então, acho que essa flexibilização mesmo que você está falando. A gente tenta buscar caminhos, eu acho que é isso. A gente tenta buscar caminhos diferentes para não manter sempre um padrão. A gente faz isso, entendeu? A gente tenta fazer isso, porque às vezes nem sempre é possível. O Alexandre, com a vivência dele de palhaço, de artista de circo, ele traz isso para dentro de casa e é muito saudável, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu não tenho um senso de humor assim apurado, não, sabe? Eu sou muito assim, muito focada, muito séria. E ele traz isso, né? Então, acho que isso é muito importante. E assim, a sensibilidade, eu acho que é isso. Artistas são sensíveis. E nós, com a nossa sensibilidade, a gente tenta cuidar e educar tendo um olhar mais perceptivo para a criança, sabe? Eu acho que isso é importante. E com relação ao que não existia ou existe e vai ser levado para depois desse período que nós estamos passando, tem uma coisa que eu acho muito importante e é o que eu coloco todos os dias na minha cabeça com relação à educação dos meus filhos. Assim, as crianças aprendem desde cedo e começam a vislumbrar o que eles querem ser quando crescer, né? Então, o querer ser, por exemplo, o Pedro fala, eu vou ser bombeiro, é sempre com relação ao profissional. E assim, quando eu estou na educação dos meus filhos, eu não quero que
que eles sejam um profissional. Eu quero que antes deles quererem ser um profissional, eles sejam alguém. Não é o que eu vou ser, é quem eu vou ser. Consegue perceber a diferença? A nossa geração foi formada assim, né? A nossa geração foi formada assim. O que você vai ser quando crescer? Você é feliz? Não, tô falando de trabalho. Você vai casar. O que ele vai ser quando ele crescer em termos profissionais, isso daí vai depender, entendeu? De N coisas, mas quem ele vai ser desde agora é quem eu estou formando, entendeu? Então, assim, quem nós, como pais, como educadores, estamos levando valores para eles. Então, quem eu quero que eles sejam, eu quero que eles sejam pessoas com caráter, quero que eles sejam pessoas gentis, sabe? Pessoas humildes. Então, são esses valores, eu acho, muitos valores que nós aprendemos dos nossos pais, que eu acho que tem que permanecer. Pessoas respeitosas, né? Porque o que ele vai ser dentro da profissão dele, ele pode ser um mega hiper profissional e não ter valores que o carreguem até o final da profissão dele, né? Então, eu educo para eles serem pessoas boas e pessoas que façam a diferença desde já, não é do futuro não, porque a gente vislumbra um futuro, eu sei lá se o futuro deles vai até quantos anos. O futuro deles pode ser ano que vem, na escola com 6 anos, deles terem uma ação que faça a diferença dentro daquele ambiente social que eles vivem, que é dos amiguinhos deles, sabe? Dentro da escola. Eu acho que isso que é importante. Então, isso que eu carrego de sentimento e para a educação deles todos os dias. Muito obrigada, Silvia. Nossa, total. Foi lindo. Foi lindo. Esse valor eu acho que é um valor é um valor do agora, porém diferente do olhar do passado, né? O valor do agora é do viver o presente com algum grau de estado de presença positivo. Quer dizer, eu posso ser com você. Eu sou para me formar. Então, eu sou feliz agora, eu sou respeitoso agora, eu experimento o respeito com 5 anos, com 6 anos, eu experimento o respeito com 16, porque eu já experimento, não é algo para depois, né? E a minha geração, por exemplo, ela foi criada no sempre para depois. Olha, quando você casar, você vai ser assim. Quando você tiver filho, você vai ver o que é difícil. Quando você tiver que cozinhar para você, era sempre a posteriori. Era sempre a posteriori. Olha só, lá na frente você vai ver. E pelo menos os meus filhos, eles querem para agora. Não, mas como é que é agora? Isso agora, eles ensinam para gente. Eles sempre querem para agora. Isso demanda muito também o nosso tempo, né? Exatamente. Sempre o agora. Exatamente. Agora. Tudo é agora. Silvia, muito obrigada. Olha, gratidão total. Tá? Fique à vontade. Nós para o Mundo vai se tornar um grupo de discussão, um espaço, onde a gente vai trazer feedbacks, de responder perguntas, fazer chats, fazer coaches de mães coletivos, uma ajudando a outra. É um grupo de colaboração, né, com essa pegada do feminino, mas ele é aberto. A mãe, madrinha, pai, padrinho, tio, cara legal, a gente vai falar de relacionamento com crianças e adolescentes, tá? Você e os seus estão convidados e convocados, tá bom? Para estar junto com a gente nessa jornada e ajudar todo mundo para inventar esse mundo pós-corona crise aí.